Saudações a todos. Essas apresentações são apresentações sobre o princípio divino, inspirados nos ensinamentos do Reverendo Samyamun. Nós vamos continuar agora com a segunda parte da conferência sobre a missão do Messias. Nós vimos na primeira parte como Jesus, infelizmente, não teve uma outra opção, ele teve que seguir o caminho da cruz e nos deu uma salvação espiritual, onde nós que acreditamos em Jesus, nos unimos a Jesus, podemos chegar no paraíso. Agora nós vamos estudar aqui quais foram os motivos pelos quais o povo de Israel não acreditou em Jesus. Primeiro motivo é que Elias devia voltar novamente. Okay? Então, vamos ver aqui sobre o retorno de Elias. Elias foi um profeta que viveu muitos anos antes de Cristo, mais de 600 anos, e vamos ver aqui na Bíblia que em Malaquias 4:5 está escrito: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então Malaquias 4:5 fala que antes do Messias, antes de Jesus, Elias deve vir. Em 2 Reis 2:11, 2 Reis 2:11, diz o seguinte: continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo os separou um do outro, e Elias subiu aos céus num turbilhão. Então, de acordo com a tradição judaica, em 2 Reis 2:11, nós vemos que Elias foi arrebatado aos céus num carro de fogo. E estava escrito que Elias deveria voltar antes do Messias. Como ele foi arrebatado num carro de fogo aos céus, o povo judeu esperava o retorno de Elias também vindo do céu. Então, quando descesse Elias do céu num carro de fogo, já sabiam que o Messias iria chegar. Surgiu então uma dúvida, porque Jesus estava pregando e muitos acreditavam que ele era o Messias, e eles foram então perguntar a ele. Mateus 17, de 10 a 13. Mateus 17, de 10 a 13. Em seguida, os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Antes fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo, farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Então, de acordo com o que Jesus estava falando, Elias era João Batista. Também vemos em Mateus 11, de 13 a 14. Mateus 11, de 13 a 14. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele, o Elias, que tinha de vir. Então, Jesus falou aqui que Elias era João Batista. Okay? Ele era o Elias que tinha de vir. Palavras do próprio Jesus.
como as pessoas tinham dúvidas de quem era João Batista, eles foram perguntar para o próprio João Batista. Isso está em João 1, Evangelho segundo São João, capítulo 1, 19 a 21. Esse foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez essa declaração, que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Pois então, quem és? Perguntaram-lhe eles. És tu Elias? Disse ele: não o sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Então, de acordo com João Batista, João Batista não é Elias. Então existem duas afirmações, uma de Jesus, dizendo que João Batista é Elias, e uma outra afirmação do próprio João Batista, dizendo que ele não é Elias. Agora, em quem o povo judeu, então, acreditaria? Okay? Acreditariam em João Batista ou acreditariam em Jesus? Isso depende, então, de como as pessoas viam a João Batista e de como as pessoas viam a Jesus. Primeiro, vamos ver aqui, então, Jesus visto do ponto de vista do povo que não acreditou nele. Okay? Porque os judeus, ao final, não acreditaram nele. Quais seriam as razões? Primeiro, Jesus parecia ser um jovem pobre e ignorante. Okay? Em João 17,15, os judeus se admiravam e diziam: esse homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Também Jesus parecia ser um blasfemador contra Deus, porque ele disse que ele desceu do céu, embora todos sabiam que ele havia nascido na terra. Em João 6,42, e perguntava: porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Também Jesus havia afirmado que ele era a manifestação de Deus. Em João 14, 9 e 10. Aquele que me vê, vê também o Pai. Como, pois, dizes: mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Pai que permanece em mim é quem realiza as suas próprias obras. Em Mateus 12, 6, ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior do que o templo. Então Jesus falou que ele era maior do que o templo, que era o mais importante para os judeus. João 2,19. Jesus disse: destruí vós esse templo, e eu reerguerei em 3 dias. Também Jesus parecia ser um destruidor das leis de Moisés. Mateus 5,17. Não julgueis que vim abolir as leis e os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Então, as pessoas acusavam a Jesus de estar tentando destruir as leis de Moisés, e ele então falou que ele não veio para destruir. Em Mateus 9,6, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. De acordo com a tradição da época, somente Deus podia perdoar os pecados. Então, quando ele perdoou os pecados, ele, nos olhos do povo judeu, cometeu uma heresia. Lucas 7, de 48 e 49, e disse a ela: perdoados são os pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é esse homem que até perdoa pecados? Também Jesus chamou a si mesmo o Senhor do sábado. Em Mateus 12:2, eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia do sábado. Ele respondeu, Mateus 12:8, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele disse também que ele já existia antes de Abraão existir, que é o pai do povo judeu. Em João 8:58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu existo. Ele também foi chamado pelo povo judeu de amigo dos publicanos, dos devassos, dos pagadores, dos cobradores de impostos. Mateus 11:19. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem, é um comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos devassos. O povo judeu também acusou a Jesus de ser um homem de Satanás, em Mateus 12:24. Mas ouvindo isso, os fariseus responderam, é por Belzebu, o chefe dos demônios, que este homem expulsa os demônios. Então disseram que ele era o líder dos demônios, por isso ele tinha o poder de tirar os demônios. Jesus, então, disse em Mateus 21:31, em verdade vos digo, os publicanos e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Então ele estava tão irado contra a teimosia do povo judeu, que ele falou que os publicanos e as meretrizes iam entrar no reino dos céus antes deles. Jesus também parecia ser um destruidor da moralidade. Mateus 10:37, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, sim, até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É lógico que Jesus não está falando de odiar a pessoa em si, mas odiar o pecado que existe nas pessoas. Lucas 8:2-3. Como também algumas mulheres, Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras que o assistiam com as suas posses. Então muitas mulheres seguiam a Jesus e ainda davam dinheiro para Jesus. Assistiam com as suas posses. E as pessoas então tinham uma má visão sobre Jesus. Em Mateus 26:6-9, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro e derramou-o sobre sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados, para que esse desperdício? Então até mesmo os próprios discípulos de Jesus não entendiam o valor de Jesus. Jesus também negou a sua própria mãe. Em João 2:4, respondeu-lhe Jesus, mulher, que tens a ver comigo? Em Mateus 12:46-50, sua mãe e seus irmãos estavam de fora pedindo para falar com ele. Mas ele respondeu ao homem que lhe disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Mateus 27:20-22, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse a libertação de Barrabás e fizesse morrer a Jesus. O governador tomou então a palavra. Qual dos dois quereis que vos soltem? Responderam, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei de Jesus que é chamado Cristo? Todos responderam, seja crucificado. Então as pessoas, olhando com os olhos externos, apenas viam o lado físico de Jesus.
e não conseguiram ver a diferença entre Jesus e Barrabás, que era um criminoso. Preferiram que Barrabás fosse libertado. Agora vamos ver então como viam a João Batista do ponto de vista do povo judeu. Okay? Então João Batista falou que ele não era Elias. As pessoas acreditavam mais em Jesus ou acreditavam mais em João Batista? Lucas 1,13. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho, e chamá-lo-ás João. Lucas 1,20. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Lucas 1, 64 e 66. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que ouviam e conservavam em seus corações, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, o nascimento de João Batista foi envolto de muitos milagres, e todos ficaram sabendo do que estava acontecendo. Então, as pessoas já, mesmo antes de João Batista nascer, já esperavam alguém especial. E João Batista teve uma vida ascética no deserto, e pregava pedindo às pessoas que se arrependessem, porque o reino dos céus estava próximo. Lucas 3,15. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações que talvez João fosse o Cristo, então muitos até acreditavam que João Batista era o Cristo. João 1, 19 a 20. Os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar: eu não sou o Cristo. Então, tantas as pessoas pensavam que João Batista era Cristo, que ele mesmo disse: eu não sou o Cristo. Agora, ele falou também que ele não era Elias. Então, haviam dois pontos de vista. Jesus falou que João Batista era Elias, e o próprio João Batista falou que ele não era Elias. Isso fez as coisas muito difíceis para Jesus, porque as pessoas esperavam o retorno de Elias. Como o próprio João Batista falou que ele não era Elias, e as pessoas acreditavam mais em João Batista, então ficou difícil para que as pessoas acreditassem que Jesus era o Messias. Vamos ver agora. As pessoas têm uma visão que João Batista foi um grande santo que ajudou, né, no retorno, na vinda de Jesus, na aceitação de Jesus. Mas vamos ver aqui exatamente o que aconteceu na época. Então, será que João Batista realizou a sua missão? Vamos ver aqui então sobre a falha de João Batista. Em Mateus 3,11 está escrito: eu vos batizo com água, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Então João Batista sabia que alguém vinha depois dele. Em João 23, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 3,28. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Então, qual era a missão? Missão de João Batista. A missão de João e João Batista era preparar o caminho
preparar o caminho do Messias. Ou seja, ele foi enviado para preparar as pessoas para receber o Messias, e ele deveria então ajudar a Jesus na missão dele, ir em frente a Jesus, dizendo: aqui vem o Messias. Então as pessoas, como acreditavam em João Batista, acreditariam também em Jesus. Então João Batista deveria dar testemunho sobre Jesus. João 1:33. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. E o próprio Jesus havia dado testemunho sobre João Batista, de que João Batista era Elias. Em Mateus 17:13, Mateus 17:13, os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. Em Mateus 11:14, e se quereis compreender, é ele o Elias que tinha de vir. Então surgiu uma discussão entre se João Batista era Elias, se não era Elias, o que Jesus falou, o que João falou. E também João Batista batizou a Jesus, como todos nós sabemos, e no momento em que ele batizou, os céus se abriram, o Espírito Santo apareceu na forma de um pombinho branco, e uma voz falou que este é o meu filho, no qual eu me comprazo. Então que Deus ficava contente com Jesus, este era o filho dele. Ele recebeu toda essa revelação e tudo mais, mas o que aconteceu? Ele seguiu Jesus? Ele saiu dando testemunho de Jesus para todo mundo? Em João 3, 25 e 26, diz o seguinte: ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de que tu deste testemunho, ei-lo que está batizando, e todos vão a ter com ele. Então aqui, em João 3, 25 a 26, João 3, 25 a 26, nós vemos que, nessa passagem, nós vemos que João Batista não seguiu Jesus. Ao contrário, Jesus foi batizar do outro lado do Rio Jordão. E, aliás, Jesus ficou no lado, João Batista que cruzou para o outro lado do Rio Jordão. Okay? Estava contigo do outro lado, além do Jordão. E então ele continuou batizando do outro lado, Jesus do outro lado, e os discípulos perguntaram: aquele que você deu testemunho está batizando lá do outro lado, onde você estava? E João responde, João 3,30, é preciso que ele cresça e eu diminua. Na realidade, isso é uma falsa humildade, porque se ele estiver unido com Jesus e Jesus cresce, ele vai crescer junto. Então ele não deveria estar separado de Jesus, ele deveria estar unido com Jesus. Ele ficou com tantas dúvidas que quando ele foi preso, ele mandou 2 discípulos João Batista ficou com tantas dúvidas sobre Jesus que resolveu perguntar a Jesus. Mandou 2 discípulos dele, quando ele estava preso, mandou 2 discípulos dele perguntar a Jesus o seguinte, em Mateus 11:3. És tu aquele que deve vir ou devemos esperar por outro?
Então Jesus respondeu. Então isso aqui está em Mateus 11, 3. És tu que deve vir ou devemos esperar por outro? Em Mateus 11, de 4 a 5, Jesus responde. Mateus 11, de 4 a 5. Respondeu-lhe Jesus: Ide e contai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho é anunciado aos pobres. Se João tivesse aceitado, o evangelho seria anunciado para as pessoas que acreditavam em João. Muitos religiosos, muita gente poderosa acreditava em João. Mateus 22, de 8 a 10. Jesus fala: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quanto achardes. Espalharam-se os servos pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons. Mateus 11, 5, Jesus continua: Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Por que ele falou isso quando ele estava dando a resposta para João? É porque João Batista se escandalizou dele. E ele continua em Mateus 11, de 7 a 10. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: que fosses ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fosses ver então um homem vestido de roupas luxuosas? Mas os que são revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Mas então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos, mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio meu mensageiro adiante de ti, para preparar-te o caminho. E continuou Jesus dizendo em Mateus 11, 11: Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso mostra que João Batista ficou fora do reino dos céus. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Em Mateus 11, 12, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Em Mateus 11, 19, mas a sabedoria é justificada por suas obras. 1 Coríntios 2, 8. Então, Jesus fala com respeito a João Batista, que a sabedoria é justificada por suas obras. Por quê? Porque João Batista, as obras dele deveriam ser de ajudar a Jesus. E na realidade Pedro foi o que substituiu a João Batista. 1 Coríntios 2, 8. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu isto, porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Então as pessoas ignoraram muitos fatos. Por não conhecerem esses fatos, eles crucificaram o Senhor da Glória. Então, quais foram os motivos pelos quais João Batista não acreditou em Jesus como Messias? Primeiro que Jesus era o primo de João Batista. Jesus era o primo mais novo. E João Batista via a Jesus, então, como seu primo. João Batista, ele esperava alguém, soltando raios de luz pela cabeça, algo assim fantástico. João 1,33, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Ele esperava alguém realmente fantástico. E depois apareceu o primo dele.
Então ele teria que ver com os olhos do Espírito, mas ele viu com os olhos físicos. Em Mateus 3,11, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de carregar os seus calçados. Então, quando ele batizou a Jesus, que era o seu primo, ele recebeu uma revelação, teve uma visão. Só que depois ele caiu na realidade, e ele ficou pensando na posição dele. Ele não queria se rebaixar e seguir o primo. Então, ele, que deveria ter seguido a Jesus, não o seguiu. Tanto que depois disso, Jesus saiu daí e foi fazer um jejum de 40 dias. O número 40 na Bíblia é usado sempre como um período de purificação. E ele foi tentado por Satanás 3 vezes. Ele, como Messias, não poderia ser tentado por Satanás, como representante de Deus. Mas ele teve que sair da posição de Messias e estar na posição do profeta, o profeta que falhou, que era o João Batista. Então, para purificar essa posição de profeta, Jesus foi tentado. Então, infelizmente, João Batista, que foi preparado e recebeu muitas palavras de Deus, ele começou a ver Jesus com os olhos humanos e ele não conseguiu entender a vontade de Deus. Por que então Deus teria que enviar a João Batista? De acordo com Lucas, João Batista nasceria e andaria com o espírito e poder de Elias. Ele enviou porque não é fácil uma pessoa dar testemunho dele mesmo. Chegar, eu sou o Messias. Mas se uma pessoa que já tem uma autoridade reconhecida fala, ele é o Messias, então é mais fácil que ele seja aceito. Então nós também temos que ter uma atitude de tentar entender as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso próprio ponto de vista. Muito obrigado por assistirem essa conferência.